O primeiro voo com brasileiros repatriados do Líbano pousou hoje no Brasil. Ao todo, 228 pessoas estavam a bordo. O avião da FAB pousou por volta das 10 da manhã na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Os brasileiros que estavam no Líbano, parentes deles e praias que vieram de carona, comemoraram. Rima e o marido esperavam pelo filho, de 21 anos. Eu estava visitando os avós dele, né? E, de repente, né, aconteceu, né? Sob aplausos, os passageiros desembarcaram. A bandeira do Líbano veio nas mãos da jovem Maia. Rami, vestindo o verde e amarelo, se ajoelhou depois de dar um abraço no presidente Lula, que recebeu os repatriados ainda na pista. Os 228 passageiros passaram pela imigração e pela Receita Federal. Ao mesmo tempo, iam reencontrando a família. O Karim, filho de Rima, estava no sul do Líbano quando os bombardeios de Israel começaram. Eu vi a morte literalmente na minha frente. Os dias que eu vi as bombas por perto, eu acordei às 5 horas da manhã, eu coloquei as mãos aqui e sentei no chão, chorando, esperando que a casa vai cair em mim. Ele logo pôde abraçar as irmãs e a mãe. Mas Rima ainda está muito preocupada, porque parte da família não veio. Tem muita gente que a gente está ficando, inclusive minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo está em perigo. No discurso de boas-vindas ao grupo, ao lado do embaixador do Líbano no Brasil, Lula lembrou que o Brasil condenou o ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel no ano passado e voltou a criticar de forma veemente os ataques israelenses contra o grupo Hezbollah, com bombardeios em áreas do Líbano. A gente não deseja guerra. A guerra, ela só destrói. O que constrói é a paz. Vocês sabem que nós tivemos uma posição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel, matando inocentes, matando mulheres, matando crianças. Então, gente, fique bem, que Deus abençoe todos nós e que a gente possa reconstruir a nossa vida em paz aqui no Brasil. Este mesmo avião da Força Aérea Brasileira, que trouxe os primeiros repatriados aqui para o Brasil, retorna ainda hoje para Lisboa, onde aguarda nova autorização para voltar a Beirute e continuar trazendo os brasileiros que desejam deixar o Líbano. A Força Aérea Brasileira informou que tem capacidade para trazer até 500 pessoas de volta por semana. A Operação Raízes do Cedro deve durar mais de um mês. E agora a gente vai mostrar a situação de brasileiros que permanecem lá no Líbano. O documentarista Gabriel Chaim acompanhou a semana de famílias que tiveram que abandonar suas casas para fugir dos bombardeios. Minha cidade chama Ibn Saqi, fronteira com o Israel, acho que isso, 7, 8 quilômetros da fronteira. Vocês nasceram aqui? Nascemos aqui no Líbano. Eu viajei para o Líbano, para o Brasil, tinha 22 anos, ano 71, viajei. Fiquei lá 45 anos. Casei com a patroa, nós moramos juntos 35 anos. Ela morou em São Paulo. Teve 2 filhas. 2 meninas. Então o café acabou de sair, né? Vocês trabalhavam com o que lá no Brasil? Tudo libanês, tudo imigrante, trabalhava com comércio de roupa, né? Roupa. Depois, no final, quando foi meu genro para lá, começou a trabalhar na eletrônica, lá 25 de março. Depois falei, eu tenho que voltar para cá. Cheguei à idade de descansar, né? Quase todas as pessoas que estão ali conversando, eles têm uma mala pronta de roupa na entrada da porta de casa. Eu fiz ontem a mala. Eu tenho uma mala pequenininha no chão, vazia. Qualquer coisa eu coloco a sopa rapidinho. E tem uma bolsinha que eu coloquei meus passaportes brasileiros, meu e das crianças, tá tudo prontinho. A gente crê que não vai acontecer nada aqui na cidade. Uma semana depois de gravar com a família do seu Issam, eles tiveram que abandonar sua cidade, Ibn Saqi. Eu encontrei com eles novamente, vivendo em um apartamento perto de Beirute. Quando foi atacada a minha cidade,
Aí morreu 4 pessoas. Fui dormir em casa da minha filha, mas ninguém dormia. Era 4 de madrugada, tomando café, preparando para sair. Aí saímos de lá, passou aqui 20 minutos, deu outro ataque, daqui no mesmo lugar. Primeira vez que vejo a guerra. Mas saindo da minha cidade, assim, fugindo, de medo de tomar uma bomba. Onde eu nasci, até onde eu nasci, terra de meu pai, de meu avô, meus parentes. Então saio fugindo de lá, não é fácil. Ontem os bombardeios não pararam. A nossa casa tinha sido destruída na Síria e agora a nossa tenda no campo de refugiados também foi destruída. Estamos na rua. Somos 12 pessoas. Sou representante do mosteiro de Sedneia, na Síria. Quando construíram esse aqui, pediram para que 2 freiras viessem fundar o mosteiro e eu fui uma das escolhidas. Essas famílias estão deixando as suas casas, então nosso dever é recebê-las na casa de Deus, que é de todos, alimentá-las, ajudar no que pudermos. Esse mosteiro fica em Hasbaia, uma região montanhosa do sul do Líbano, bem na fronteira com Israel. Eu também fui até o Vale do Becar, onde encontrei Raquel. A minha mãe, meu pai, 50 anos no Brasil. Quem está me vendo vai se lembrar que eu sou a filha do seu Ismael. Eu sou a filha da dona Latife, que a gente viveu no estado de São Paulo, em Santo Amaro, na Vila Joaniza. Raquel perdeu o marido, Duraid, as filhas Latife e Gazelle e o neto Husni, depois que um míssil atingiu a sua casa onde ela estava, no Vale do Becar. Eu perdi as minhas filhas. Minhas filhas são muito bonitas, mas eu não tinha visto que ela era assim, que elas eram tão bonitas assim. E eu estava na explosão junto com eles no mesmo lugar. Começou os bombardeiros ficar mais perto da gente, da nossa cidade. É uma história muito, muito dolorosa. Eu nem sei como eu estou conseguindo falar em português. Quando você vai ser bombardeado, diminui muito o barulho. Eu falei para eles, agora vai ser a gente que vai ser bombardeado. E foi. Ela estava também lá? Ela viu tudo. Eu não perdi a noção nenhum minuto. Filha da minha filha também estava gritando, mãe, aonde que você tá? Mãe, aonde que você tá? Eu só vi a minha filha Razeli abrir os olhos e fechou. Vocês não imaginam como isso é feio, como isso é dolorido, como isso é ruim. Daqui 2 ou 3 meses a minha perna vai sarar, mas essa dor que está aqui vai comigo, junto comigo. Aí a embaixada, ela falou o que para a senhora? Eles perguntaram para mim se eu quero viajar nesse avião de sábado agora. Eu falei para eles que não tenho condições de viajar nesse avião de sábado, porque eu não tenho condições de nenhum documento estar comigo. Quem sabe um outro, quem sabe daqui 1 mês. Eu tenho comigo 3 meninas e 2 meninos, são todos brasileiros, de pais brasileiros. E agora aqui foi enterrado meus filhos, meu marido, e eu não assisti. Nem assisti meus pais quando morreram, nem assisti quando meus filhos morreram. São 8h18 da manhã. Desse sábado aqui em Beirute, onde eu consigo ver a fumaça ainda no horizonte das explosões que aconteceram algumas horas atrás. Eu estou indo em direção à casa da Zeinab. A Zeinab é uma brasileira que está tentando embarcar nesse voo de evacuação fornecido pelo Itamaraty, pela Embaixada do Brasil aqui em Beirute. Eu nasci no Líbano, eu casou do meu marido, que está lá no Brasil.
Passou morando lá quase 9 anos. Voltei com minhas filhas para aprender um pouquinho de árabe. Você morava onde lá no Brasil? No São Paulo mesmo, no Paraíso. Seus filhos nasceram lá? Sim. Eu nasceu as 2 meninas lá. Quando a guerra começou, tem bastante explosão. Ficaram à noite chorando, ficaram muito com medo, quero sair daqui, ligando para o pai deles, comprar uma passagem, a gente quer sair daqui, tem bombas perto de nós. E o seu marido está lá no Brasil, por que ele não estava com você aqui? Porque aqui não tem trabalho, a causa dessa crise econômica, ele gosta bastante de lá. A Zenaib, que está grávida de quase 8 meses, teve que deixar sua casa no bairro de Darya, em Beirute, muito atingido nos últimos dias. Era muito som e estava muito alto e grande e era um terror, porque eu não sabia o que fazer. E você fazia o quê? Eu só sentava no chão, tapava minha orelha, daí minha mãe via e nos abraçava, porque era muito medo e ela sabia que a gente estava com muito medo. Eu e minha irmã. Zenaib teve que alugar uma casa junto com outras 3 famílias, todas dessa região de Darya, no subúrbio de Beirute, antes de embarcar para o Brasil. O que você trouxe com você? As pijamas, roupas. O que você deixou para trás? Todas as coisas que me interessam, que tem memórias, todas essas coisas. A comida está na geladeira agora. E como é que foi para você, Fátima? O que você deixou lá que você gosta tanto, que você tem saudade? Deixei minhas pinturas, desenhos. Tipo, eu tenho uma sacola toda de desenhos. Eu só peguei, tipo, 3 coisas e vim. Eu queria nascer esse bebê com tranquilidade e ficar mais seguro, porque não quero que nenhum de meus filhos ou da minha família fica com uma ferida. No aeroporto, Zenaib encontra Ikram. As duas têm o mesmo destino, o Brasil, mas vão viajar com sentimentos muito diferentes. Ikram perdeu sua filha, a brasileira Mirna, que morreu com o pai, depois que um míssil caiu na sua casa. Ela com o pai dela. Agora eu só fico triste. Eu não tenho nada para futuro. Mirna e o pai tinham voltado até a casa para buscar roupas. Qual foi a última coisa que a senhora lembra que a senhora falou para sua filha antes disso? Eu falei para ela, não vai com seu pai, deixa ele ir embora para levar as roupas. E ela foi. Eu falei para ela, fica comigo aqui, ele vai levar as coisas, as roupas. Mas ela foi. Ela assim. Ela foi. A capital do Líbano voltou a ser alvo de fortes bombardeios israelenses nas últimas 24 horas. Uma jornalista local descreveu a noite de sábado para domingo como a mais intensa até agora em Beirute. Essas imagens mostram como as explosões continuaram até o amanhecer. Israel disse que a Força Aérea conduziu bombardeios contra depósitos de armas e infraestrutura do Hezbollah na capital libanesa e outras regiões. No sul do Líbano, militares israelenses ordenaram que mais moradores saiam de casa. O grupo extremista disparou foguetes contra o norte de Israel. Uma casa pegou fogo. Na faixa de Gaza, ataques israelenses mataram 26 pessoas. Os bombardeios atingiram uma mesquita e uma escola.
Segundo os militares, os locais eram usados por terroristas do Hamas. No sul de Israel, um homem armado abriu fogo em uma estação de ônibus. Uma mulher morreu e 10 pessoas ficaram feridas. O atirador foi morto pelas forças de segurança, que estão em alerta máximo na véspera do primeiro aniversário do ataque brutal e sem precedentes do Hamas contra Israel. O massacre desencadeou a guerra em Gaza e as violentas ramificações região afora. Chiedo cessate il fuoco immediato. No Vaticano, o Papa pediu um cessar-fogo imediato em todas as frentes. Francisco defendeu o fim do que chamou de espiral de vingança no Oriente Médio e disse: todos os países têm o direito de existir em paz e segurança, sem ataques ou invasões. Amanhã, 7 de outubro, o atentado terrorista do Hamas contra Israel, que matou mais de 1.200 pessoas, vai completar um ano. As imagens de homens, mulheres, idosos e crianças executados de forma cruel deixaram o mundo em choque. O Hamas também sequestrou mais de 200 pessoas. 101 ainda estão sob poder dos terroristas. Na ação militar israelense que se seguiu em Gaza, 41 mil pessoas morreram até agora, de acordo com a ONU. A repórter Renata Capucci conversou com parentes de reféns que mantêm a esperança de recebê-los de volta em casa. 6 da manhã, era um sábado festivo, parte de um feriado. O dia começava, mas as famílias reunidas foram surpreendidas pelo terror. 6h29 da manhã. Tudo começou com os foguetes e as armas. Tudo, em todos os lugares. A ameaça que vinha do alto não era somente a explosiva. Cerca de 3.000 terroristas do Hamas, da Jihad Islâmica e civis de Gaza invadiram a fronteira de Israel de parapente, de carro, de moto. Fortemente armados com fuzis e filmando tudo com um celular ou câmeras presas às roupas, eles tinham metas: assassinar o maior número possível de judeus e fazer reféns para servirem como moeda de troca por prisioneiros palestinos. Os israelenses tinham medo de mísseis, agora eles têm medo de invasões por terra, algo que é inimaginável para um país que tem uma inteligência, que tem um exército, que tem uma força de segurança, que falhou brutalmente nesse dia em relação à inteligência. Os terroristas atacaram bases militares e 21 comunidades agrícolas conhecidas como kibbutz. Dizimaram famílias, queimaram bebês e idosos, como os tios de Jimmy, dentro de casa no kibbutz Nir Oz. Eles chegaram lá, qualquer casa que eles viram gente, então eles tiraram ele de casa, ou levaram eles para Gaza, ou queimaram a casa junto com a gente. Ao mesmo tempo, outros terroristas surpreendiam 3.000 jovens que dançavam ao som de música eletrônica no Festival Nova. Lá eles queimaram carros e pessoas, metralharam jovens e banheiros químicos onde os frequentadores se escondiam. 405 pessoas foram assassinadas no festival. Como entender a dimensão de tanta barbárie? Uma exposição que já passou por Tel Aviv, Nova York e está agora em Los Angeles, reproduz com uma impressionante precisão os ambientes do Festival Nova. Lá estão pertences originais das vítimas, os banheiros metralhados, os carros queimados e um memorial com fotos dos que foram assassinados e mutilados no festival. No 7 de outubro do ano passado, mais de 1.200 pessoas foram executadas em Israel por terroristas do Hamas. No dia seguinte, Israel deu início a uma grande ofensiva aérea em Gaza e depois por terra. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falava em eliminar o grupo terrorista Hamas. O Hamas perdeu dos 24, 23 batalhões, 23,5. Israel diz que já eliminou em torno de 17 a 20 mil membros do Hamas e mais de 6, 7 mil foram levados a prisões israelenses. O Hamas hoje em dia tem uma sobra
de membros deslocados, sem uma organização militar por trás, sem ter a infraestrutura que tinham antes e, obviamente, sem a linha de comando para tomar decisões. Depois do ataque de 7 de outubro, a tensão no Oriente Médio só aumentou. Em abril, o Irã lançou mísseis e drones sobre o território israelense para se vingar do assassinato na Síria de 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana. Em julho, na fronteira sul do Líbano, explodiu o conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Líderes do Hamas e do Hezbollah foram mortos em Gaza, na Síria, no Líbano e no Irã. E esta semana, o Irã voltou a disparar mísseis contra o Estado judeu. Na invasão de 7 de outubro, o Hamas sequestrou mais de 200 pessoas de diferentes nacionalidades, entre elas uma família inteira. Pai, mãe e 2 filhos, um de 4 anos e um bebê de apenas 9 meses na época. Até hoje, os parentes não sabem se eles estão vivos ou não. É muito difícil. Tem uma ponta rajada no lugar que está falando para mim que eles ainda estão vivos. A esperança de Inbal é inabalável. Tal é o rosto e eu sou a voz, tentando ser a voz dele enquanto ele está no túnel e não pode dizer nada. Tal Shoam, primo de Inbal, foi um dos 7 parentes dela levados pelos terroristas em 7 de outubro. 6 foram libertados do cativeiro quase 2 meses depois, numa troca por prisioneiros palestinos. Adi, mulher de Tal, com os 2 filhos deles, estavam livres, mas Tal continua lá até hoje. Foi muito feliz ver a Adi e as crianças, mas elas precisam do pai. Elas precisam do Tal para tentar ser curadas. E ser uma família novamente, porque é muito difícil assim. Pai e avô brincalhão. Irmão presente, que faz muita falta. Nós tínhamos uma linda amizade. Nós éramos mais que irmãos. Nós nos queríamos muito. A família de Michel Nissembal, nascido no Rio, pensava que ele era um dos reféns do Hamas e que a qualquer momento poderia voltar para casa. Foram meses sem qualquer notícia até que o corpo dele foi achado num túnel pelas forças de Israel em Gaza. Quando encontraram o cadáver dele, era só ossos, não tinha mais nada, porque passaram 7 meses e meio. Mas o que eles nos disseram é que mataram ele no mesmo dia. 7 de outubro, um trauma que vai ficar para sempre na história de Israel. Acho que o 7 de outubro representa os piores medos, os piores pesadelos dos israelenses ao longo das últimas 7 décadas. O que pode ser feito efetivamente hoje para libertar essas 101 pessoas que estão em Gaza? É uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, Renata, porque tudo que Israel pode fazer talvez não é o suficiente que o Hamas aceita para chegar num acordo final. 117 reféns voltaram para Israel. 101 ainda estão em Gaza. Não se sabe quantos ainda vivos. A população israelense fez inúmeros protestos de norte a sul do país para pressionar o governo a encontrar e resgatar os sequestrados. Eu sei que ele pode sobreviver a isso, porque você ouve as histórias das pessoas que vivem lá, que estiveram lá e que voltaram. É estar no inferno, ficar sem comida, sem água, sem luz solar. Mas Tal é forte mentalmente e nós o queremos de volta. Todas as 101 pessoas, jovens, crianças, mulheres, soldados e homens idosos. Nós só queremos todos eles de volta. Eles são nossos irmãos e nossas irmãs. E daqui a pouco a Renata e o Bonner voltam de novo com mais informações sobre as eleições. Agora, pessoal, essa semana a voz mais marcante do jornalismo brasileiro silenciou. Aos 97 anos, Cid Moreira se foi e deixou seu nome na história da TV. Presença diária em nossos lares durante décadas, Cid transitou do estilo mais sóbrio ao jeitão bem-humorado a partir da estreia do Mr. M, aqui no Fantástico nos anos 90. E no ano passado, Cid participou da série que comemorou os 50 anos do Show da Vida. Você vai ver agora trechos inéditos das gravações ao lado do príncipe negro de todos os sortilégios.
demorou mais de 20 anos para acontecer. Foi em agosto do ano passado, aqui no Fantástico, claro. Tudo bem. Tá fazendo um bocado de tempo que a gente não se via, né? Tempo demais. Eu esperei muito por este dia. É um sonho para mim. Voz e rosto, ou melhor, máscara, do quadro que virou um fenômeno no final dos anos 90. Parte da série comemorativa dos 50 anos do Show da Vida, o encontro começava em clima de mistério. Opa! Como é que eu vim parar aqui, João? Mas nos bastidores, o tom era de descontração. Opa! Não, peraí. Teve até um truque de brinde. Temos aqui um parafuso e... Parafuso? E a porca, né? Uhum. Vou quase 96 anos de idade, então eu tô com um pouco de dificuldade para parafusar aqui, ó. Abracadabra. Abracadabra. A porca sumiu, ó. Naquele dia ele já estava com mais de 90 anos e foi muito inspirador ver a energia e a paixão pelo trabalho que ele tinha. Isso vai ficar comigo para sempre. O quadro Mr. M Mágico Mascarado ficou menos de um ano no ar, mas os bordões entraram para a história. Mr. M, você é fantástico. O senhor de todos os segredos, príncipe negro dos magníficos sortilégios. O estilo exagerado do texto foi uma criação de Luiz Petri, na época editor executivo do Fantástico. Qual era meu medo? Era fazer um texto desses e pedir para o Cid gravar. O que ele falaria para a gente, né? Porque ele não estranhou nada. Quando fui explicando para ele, assim, com muito jeito, para não parecer que eu estava querendo diminuí-lo com um texto brincalhão, ele simplesmente ouviu, foi lá e gravou. E ficou perfeito. Hoje o Paladino Mascarado vai enfrentar a guilhotina. Ele ria muito na cabine. Eventualmente regravava uma frase ou outra, mas geralmente era direto, era quase que milagroso. Nas ruas as pessoas imitam. Oh, Mr. M. Todo mundo associa o Mr. M com o Cid Moreira. Eles são uma coisa só. O lado brincalhão de Cid nem sempre esteve à mostra. O Cid era a voz da seriedade, da credibilidade, era o Jornal Nacional. O Jornal Nacional está começando. As coisas no estúdio eram todas levadas ali a ferro e fogo. O Cid era fechado, cheio de moral. Jornal Nacional. 3 anos de liderança. Cid foi o primeiro âncora do Jornal Nacional e esteve à frente do telejornal entre 1969 e 1996. Em 1973, ele e o colega de bancada, Sérgio Chapelain, foram convidados para mais um desafio. Eu só fiz o primeiro programa, o primeiro Fantástico com ele. Depois, então, ele fez durante um período sozinho, aos domingos. Passado mais um tempo, nós começamos a revezar. Ele fazia no domingo e eu fazia no outro. Londres urgente. Os terroristas acabam de explodir mais uma loja. Além das notícias, Cid apresentava mensagens que encerravam o programa e caíram no gosto do público. Natal não é só uma data. É sim uma advertência. Uma lembrança de que todo dia é dia de solidariedade. As pessoas diziam, a gente aguarda até o final para ver sobre o que você vai falar e tal, que é muito bonito, gostamos e tal. Era uma atração do programa. O Cid apresentou o Show da Vida até 1990. Em 1996, ele voltou para fazer narrações como a do texto que abria o programa. É o Fantástico, a sua revista eletrônica semanal. Não tá bom, não. Vamos de novo. A versatilidade do vozeirão foi ganhando cada vez mais espaço. Toda hora alguém tinha alguma ideia e pedia para ele gravar alguma coisa. Porque qualquer coisa na voz do Cid Moreira ficava sensacional. Paladino dos sabores, guardião dos mistérios culinários.
Preparado para o desafio da noite? Podia ser a narração de uma coisa religiosa, com toda emoção. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Podia ser o jornalismo investigativo. Secreto. Confidencial. Cid jogou nas 11, até no futebol. Na Copa de 2010, na África do Sul, a bola pegava umas trajetórias assim, inesperadas, surpreendentes, atrapalhava o goleiro, atrapalhava quem estava chutando. Além disso, a bola tinha um nome maravilhoso, né? Não era simplesmente bola, era Jabulani. Olha como é sonoro Jabulani. Então eu tive a ideia de, quando alguém desse um chute muito esquisito e a bola fizesse essa trajetória louca assim, entrasse o Cid Moreira falando Jabulani. Jabulani. Ele gravou várias entonações que a gente pediu e outras tantas que ele criou e ficou incrível, né? Jabulani. Jabulani. Quando eu vi, já estava em outros programas, estava na transmissão dos jogos. De repente, o Luiz Roberto fala do chute de alguém, fulano de tal chutou para fora, aí entra o Cid Moreira, Jabulani. Eu falei, que isso, gente? O gol do Robin, o gol do jogo por enquanto. Jabulani. Aí começaram o segundo tempo. Poucos meses antes do sucesso da Jabulani, Cid tinha lançado uma biografia e o Fantástico propôs uma brincadeira, uma autoentrevista. Qual foi o momento mais engraçado que você viveu no ar? Uma mosquinha dessas, assim, de fruta, não é? Eu no ar, dando uma notícia e ela insistindo em querer entrar no meu nariz. 1 bilhão e 89 milhões de cruzados. E uma hora ali eu não aguentei, pá, no ar. Pernambuco teve também o único acertador da cena anterior. Cid Moreira, você é um homem feliz? Felicíssimo. Tem muita gente que pensa assim, eu vou trabalhar até os 50, 52, 55, eu quero ir pra praia, sei lá. Mas eu não vejo a vida sem trabalho, então eu fico inventando. Querido e inesquecível. Pessoal, e o podcast do Fantástico traz uma homenagem ao Cid Moreira com trechos de entrevistas ao longo da carreira. Você pode ouvir em g1.com.br/fantástico ou no seu aplicativo de áudio preferido. Bom, e a viúva do Cid, que é a Fátima Sampaio, me recebeu para contar um pouco da intimidade do apresentador ao longo de quase 25 anos. Você vai conhecer o Cid Moreira caseiro, divertido, metódico e amoroso. A história de amor do Cid Moreira com a jornalista Fátima Sampaio começou numa quadra de tênis quando ela tinha 35 anos e ele tinha 72. No ano que vem, eles completariam bodas de prata. E boa parte dessa história de amor se deu aqui, na região serrana do Rio de Janeiro. Agora, os últimos 29 dias dessa convivência se passaram no hospital. A Fátima ficou durante todo o tempo ao lado dele, internado. Fátima, eu te agradeço muito por nos receber nesse momento que é muito delicado. E eu queria começar pelas lembranças. Como foi ter toda a intimidade de uma figura tão pública e tão amada por muita gente? As pessoas fantasiam muito, é muito culto, é muito isso, é muito aquilo. Na verdade, é um ser humano, tem as suas qualidades, os seus valores, né, que muito me atraíram. As pessoas não sabem, muito divertido com os amigos. Tem o pessoal da tranca, né, que adora jogar baralho. Nós fizemos muitos amigos, né? Então, onde você vai, oi, seu Cid, tudo bem? Se acostuma com ele, já não é aquela coisa tão de fã, porque já aprendeu a viver com ele, né? Ele escolhia frutas, verduras, aqui tem um horto muito legal. Ia comprar as blusinhas de frio dele, meias, cuequinhas na feirinha de Itaipava, sabe? Nós viajamos, nós fizemos viagens fantásticas, maravilhosas. E tem sempre um brasileiro, né? Seu Cid, seu Cid, seu Cid, era muito legal. E quando esquecia, falava, seu Roberto Marinho, meu Deus, seu Sérgio Chapelin, ou seu Silvio Santos, sabe? A pessoa queria lembrar quem era, né? Era muito engraçado. Daí, ele, não, eu sou outro, eu sou o Cid. Ele falava. A vida da gente foi linda demais, né? Ele é uma figuraça. Aqui é Cília Chantilly.
Era também um misto de bom humor com uma pessoa metódica? Às 17 horas, mais ou menos, o que eu fiz? Ah, sim, fui ao cabeleireiro, o Serginho, onde sempre corto meu cabelo. Ele guardava as agendas. Isso, toda a historinha dele, as coisas ele colocava. Ele usava agendas como diário. 7h40, acordei. Com a garganta incomodando. Olha lá, coloquei limão. Coloquei limão. 17h55, homem, porta da TV, pedindo dinheiro e dei. E eu dei. Que barato. Ele fazia isso. Porque às vezes ele queria lembrar alguma coisa e eu não lembrava. Daí ele ia lá na agendinha, tá aqui, ó, eu fiz sim. Ali é um quarto de hóspede, que ele não gosta de gente dentro de casa. Ele era um cara que se cuidava. Ele adorava academia, então a esteira. Ele vestia isso aqui pra ficar... Isso, seguro, né? Seguro, tá? Porque ele tem... Né? Que é perigoso, né? Eu tinha medo, eu não tinha como segurar ele. Ele fazia os alongamentos aqui, né? E tem a sauna. Um dia que ele me ligou e disse que ficou preso na sauna, que achou que ia morrer e que ele queria encenar a cena da sauna. Então tem essa brincadeira de ser o ator do próprio filme, de ser o locutor do próprio filme. Aí eu entrei em desespero. Aí botei a mão assim, não tinha onde puxar. A madeira está esquentando, ela dilata. Essa hora da sauna, ele critica a música que eu coloco, a trilha sonora. E lá naquela aflição fica com ele pianinho, senão fica esquisito, né? Porque tira o impacto da coisa. Conseguia, que tal? Ele, ao longo da vida, leu somente textos de outras pessoas. E ali ele teve a oportunidade de escrever junto o texto da própria vida. E no final, ele mesmo veio me dizer que foi como uma terapia. Me agradecer pelo processo do filme. Longuíssimo, né? 7 anos de processo para o filme ficar pronto, mas que foi transformador. Por isso, eu acabei virando uma espécie de símbolo. Porque jantava todas as noites com milhões de famílias brasileiras. Na hora do jornal, minha voz ecoava por todas as ruas do país. E aquela voz? Gente, o que é aquilo, né? Que privilégio, de manhã, bom dia, boa noite, um ouvidinho assim. Vamos pra vida, rapaz, muita coisa pra gente fazer. Tô com sono. Quais eram as vozes que encantavam essa voz? Ele gostava muito da Barbra Streisand, ele gostava muito do Frank Sinatra, John Mathis, amava Michael Jackson, amava, ele achava que perfeição, né? O Michael Jackson, com a sua voz perfeita, com a afinação, né? Ele ficou lúcido até o último momento. Sim, tomou decisões, né? Sim, tomou decisões, perguntava da casa, perguntava como é que está o projeto. Ele estava estudando tudo o que é da inteligência artificial. E uma empresa, né, americana que trabalha com a plataforma de IA convidou ele para colocar a Bíblia em todas as línguas, né? Na voz linda dele, em todas as línguas. A máquina que ia captar as vozes do seu Cid precisava de pelo menos pegar assim 30 minutos de cada fala. Então ele falava 30 minutos em francês, 30 minutos em inglês e 30 minutos em italiano. Um exemplo. Policarpo Quaresma, a public servant at the war arsenal, follows a precise routine, returning home invariably at 4:15 in the afternoon. Aí a máquina pegava essa informação para transformar a Bíblia nas línguas definidas. Ele falou assim: Marquinho, a minha voz vai ultrapassar o mundo. Trabalho lindo, né? E vai ficar aí para sempre, ele diz. Não é uma herança, é um legado, né? É para todo mundo. Você se lembra da última coisa que vocês falaram ou não conseguiu falar? Eu li o Salmo 23 para ele. Eu sentarei à mesa ao seu lado e vou brindar, né? Diante de todos a sua glória, né? E o Senhor estará para sempre comigo. Ele falou assim: eu só estou aqui por tua causa.
Eu não estou aguentando mais. A gente andou muito por esse Brasil, fez muitas coisas lindas, talvez por isso que eu queria um pouquinho mais, né? Eu achei que ia comemorar os 100 anos, eu combinei com ele isso e ele não cumpriu a parte dele. Ninguém tinha se importado comigo assim. Foi a primeira vez na vida que eu nunca mais me senti sozinha. Agora eu vou ficar sozinha de novo. Obrigada pelo seu tempo, Fátima, em meio a esse turbilhão, tá? Obrigada mesmo, obrigada demais. Então ele tinha muito carinho por você. Eu adorava isso. E os outros colegas, me perdoem, eu não tive nem condição de ver nada, de ver celular. Mas depois com calma você vai. Entendeu? Agradecer todo mundo que sempre nos deu carinho, nos prestigiou. A gente espera os dois aqui, estamos esperando os dois aqui, sim. Pessoal, e tem mais Fantástico hoje para vocês. No próximo bloco, a ministra Aniele Franco fala sobre a denúncia de importunação sexual que levou à demissão do então ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. São relatos de constrangimento e assédio. Silvio Almeida nega as acusações. A gente volta já. Um mês depois do escândalo que resultou na demissão do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a ministra da Igualdade Racial decidiu falar ao Fantástico. Aniele Franco prestou depoimento à Polícia Federal esta semana e conversou ontem com a repórter Sônia Bride. A ministra falou sobre episódios de importunação, diz por que demorou para levar o caso a público e refletiu sobre a violência que atingia até mesmo mulheres em posição de poder como ela. A reportagem também ouviu outras 2 vítimas do ex-ministro. O relato delas ajuda a traçar um padrão de comportamento abusivo. Como é que foi falar sobre isso formalmente já numa denúncia à polícia? Nenhuma situação de violência é fácil, né? Ainda mais para quem vive, para quem está ao redor. No primeiro momento, eu optei pelo silêncio. A exposição indevida faz com que a gente repense, pense. Então, tem uns estágios ali que faz você se sentir culpada, faz você se sentir insegura, vulnerável. E eu decidi que eu falaria primeiro nas instâncias devidas, né? Mas foi um momento de relembrar que a única vez que eu entrei para depor foi após a morte da minha irmã, né? E eu estava entrando ali para uma outra violência que não se compara de hipótese nenhuma, mas ainda assim é uma violência. Ainda assim, eu precisei refletir, pensar, viver tudo o que tinha acontecido de novo. Mas eu sabia que não era só por mim também, sabe, Sônia? Era sim pela Aniele, que foi vítima, mas era pela Aniele também ministra de Estado, que precisa inspirar e cuidar de outras mulheres. Então foi um depoimento onde eu dou todos os detalhes, onde eu relembro cada momento e cada ato de violência que eu passei. A violência a que a ministra da Igualdade Racial se refere é a importunação sexual. E o acusado é o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Quando Aniele Franco se sentou para falar com o Fantástico, tinha-se passado um mês desde que o site Metrópolis revelou que a organização Me Too Brasil havia recebido denúncias de assédio contra Silvio Almeida. Uma delas seria a denúncia da ministra. Até esta semana, Aniele Franco não tinha falado publicamente sobre o assunto. Mas Silvio Almeida, sim. No mesmo dia em que saiu a reportagem, ele usou o site do Ministério para publicar uma nota e postou vídeo nas redes sociais negando as acusações. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. É preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar.
alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. O presidente Lula demite o ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida está fora do governo após denúncias de assédio sexual. Como era a relação de vocês? Primeiro que a gente nunca teve nenhum tipo de relação antes da gente começar a trabalhar no mesmo governo. Esse é um ponto. Segundo, que a gente também nunca teve nenhum tipo de intimidade para que eu desse qualquer tipo de condição para ele fazer o que ele fez. Nenhuma. Existe uma coisa na nossa sociedade que a gente precisa diferenciar, do que é você se aproximar ou cantar uma pessoa com respeito e você violentar, importunar e assediar uma pessoa. É bem diferente isso. E a gente precisa parar de normalizar quando alguma mulher fala que passou, sofreu alguma coisa desse tipo, da gente falar, mas ela não deu condição, mas será que não? Será nada. A vítima é a vítima. A palavra da mulher precisa valer. Quando é que a senhora percebeu que tinha alguma coisa errada nesse relacionamento? A gente sabe quando a pessoa vem de uma maneira ingênua ou de uma maneira respeitosa ou não. Sim, tinham diversas atitudes e momentos nos quais eu percebia e sentia maldade e sentia também outras intenções desrespeitosas. E quando você não dá e que você sabe que a verdade está com você, você sabe, você percebe, você sente o que a outra parte está fazendo. A demora na denúncia é muito comum nos casos de violência sexual. O ato de revelação nunca é um evento único, e sim um processo. Na maioria das vezes, esse processo sequer acontece. A maioria das mulheres nunca denuncia o estupro ou a violência sexual que sofreu. Mas quando uma mulher rompe o silêncio e levanta a sua voz com muita coragem e com um altíssimo custo, em especial para ela inspira muitas mulheres a fazê-lo. Desde que o escândalo veio à tona, o número de ligações ao Me Too, que apoia mulheres vítimas de violência sexual, subiu quase 80%. Outras mulheres relataram abusos do ex-ministro. Precisei de 14 mulheres antes de mim. Antes disso, não foi possível. Não conseguia. Tentei muitas vezes, mas não conseguia. O Fantástico falou com 7 mulheres que acusam Silvio Almeida. 2 gravaram entrevista. A professora Isabel Rodrigues, de Santo André, no ABC Paulista, já havia feito um relato cru nas redes sociais. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. A senhora confirma todo o conteúdo daquele vídeo, totalmente. Outras mulheres entraram em contato com você? Qual foi a reação? Outras mulheres entraram em contato. E o mais curioso foi que a forma como a questão aconteceu comigo se repetiu com outras situações de forma bem parecida. Nos corredores já era falado sobre essa fama dele de chamar a aluna para sair, de fazer convites. Esta é uma ex-aluna de Silvio Almeida, que prefere não ter sua identidade exposta. Depois de recusar convites para sair, ela relata o que teria acontecido na sala de aula, quando foi a última a terminar uma prova. E no momento de entregar a prova, ele veio em minha direção. E eu achei que fosse para pegar a prova, né? Mas ele continuou se aproximando ao ponto de chegar muito próximo e eu fui dando uns passos para trás. Só que eu já estava bem próxima da parede, porque eu sentei nas últimas fileiras. Ele estava quão próximo de você? Menos de um palmo, nariz com nariz. 3, 4 dedos, assim, chegou muito próximo, né? Ao ponto do, em algum momento, a cabeça ir um pouco mais para trás para afastar. Só tive ciência da gravidade dessa atitude que foi muito próximo de se tornar algo maior quando eu vi a reportagem da ANL, né, que eu tive noção de que era algo grave. Quanto tempo durou? Quando foi que começou isso? Durou alguns meses, assim, mais de ano, na verdade. Começa com
falas encantadas, mal postas, eu diria, e vai escalando para um desrespeito pelo qual eu também não esperava. Até situações que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar. Uma das coisas que foi publicada, que saiu na imprensa, é de que ele teria tocado a senhora por debaixo da mesa durante uma reunião. Desculpa, gente. A reunião foi no dia 16 de maio do ano passado. Eu acho que hoje, infelizmente, a gente tem pelo menos 30 milhões de mulheres no país que vivenciaram ou vivenciam algum tipo de violência ou de importunação sexual ou de assédio. E não é normal a gente passar por isso em pleno 2024, independente de quem faça, sabe? Você tocar, assediar ou violentar um corpo de uma mulher, acho que é uma das coisas mais abomináveis que pode existir. Mas é por isso, Sônia, que toda vez que eu preciso falar sobre isso, ou lembrar disso, eu digo para mim mesma que sim, Aniele foi vítima, mas Aniele, hoje, enquanto ministra de Estado, enquanto mãe feminista, negra, irmã, tem uma responsabilidade também nesse lugar de combater, de fazer com que esse país vire um lugar melhor para todas nós. Eu sempre achei que todo e qualquer problema que acontecesse na minha vida eu seria capaz de resolver sozinha, né? A gente que é mulher preta de favela, a gente tem muito isso. Eu aprendi muito isso com a minha mãe, com a minha irmã. Teve um momento que eu achei que eu conseguiria. Você achava que ia parar sozinha? Eu achava. E eu achava também que quando eu falasse, eu seria respeitada. E não foi? Não. E esse foi o último momento que eu tentei. Quando, de fato, mais uma barreira é rompida e mais uma fala ou um ato de desrespeito acontece. E aí eu entendi que não tinha como. Ele usava a linguagem chula? Ele era bem desrespeitoso, Sônia. Bem desrespeitoso. Qual é a posição do seu cliente, da defesa, diante dessas múltiplas acusações de importunação sexual? Bom, em primeiro lugar, ele nega veementemente todas essas referências feitas em desfavor dele. Em segundo lugar, e o mais importante, é que essa investigação para a defesa continua sigilosa. Nós não tivemos acesso a nenhum depoimento, nem da ministra, nem de outras pessoas. Sabemos através da imprensa. O que não é razoável é que, em plena vigência da Constituição, que se chama de Constituição Cidadã, a defesa saiba de episódios esparsos a partir do noticiário, imprensa escrita, falada, televisada. Evidentemente que quando esses fatos forem postos, essas versões, vamos contraditar todos eles e a verdade vai prevalecer. O fato de ser um homem preto ocupando um cargo onde é tão difícil os pretos chegarem no Brasil, de uma certa forma também era um entrave para que você se manifestasse ali? Olha, essa sua pergunta eu acho que traz uma reflexão para a gente muito importante, assim. Nenhuma violência cometida por um indivíduo pode resumir ou diminuir a luta e a conquista do movimento negro. Uma luta que é histórica, uma luta que é de resistência. Assédio é assédio, violência é violência, e importunação é importunação. E isso precisa ser combatido, independente de quem faça, de questão social, racial. Isso precisa ser combatido, isso não é tolerável, não pode ser. Como é que a senhora se sente agora? É uma mistura de sentimentos que vem na gente. Ao mesmo tempo que eu me senti invadida, vulnerável, exposta,
eu também sinto uma gana danada de lutar por um lugar mais justo para mim e para você. Eu, Aniele, não permitirei que a minha história seja resumida à violência. E o Fantástico fica por aqui nesse domingo, que foi uma maratona, né? Desde as 7 da noite, com William Bonner e Renata Lopretti, e os resultados do primeiro turno das eleições 2024. Uma boa noite, uma semana de paz. Beijo grande, até domingo que vem. Boa noite para você. A gente vai encerrar prestando uma homenagem a ele, ao grande Cid Moreira. Viva o Cid. Boa noite, boa semana. É preciso lembrar que era uma época totalmente diferente. Não tinha uma tela disponível para cada um como hoje. A única tela onde as pessoas se viam era a tela da TV. E pouquíssima gente tinha o privilégio de aparecer na telinha. E a pessoa mais presente nessa tela era Cid Moreira. Todo dia ele entrava na casa dos brasileiros no país inteiro. Boa noite. Durante anos, décadas, chegava cumprimentando. Boa noite. Boa noite. E ia embora cumprimentando. Boa noite. E esse ritual se repetia tantas vezes. Boa noite. Boa noite. Mas tantas vezes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tantas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que era difícil não se sentir próximo do Cid Moreira. Por mais que a gente soubesse que ele não podia nos ouvir, muita gente respondia o boa noite. Boa noite. Não é jeito de falar, não, é sério. Quantos e quantos brasileiros não terminavam suas noites dizendo: boa noite, seu Cid. Boa noite. E agora, Cid, na despedida final, a gente queria poder te dizer uma última vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Cid. Muito boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite pra você também, Cid. Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite, Cid. Boa noite, Cidão. Boa noite, Cid.